Então, boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos. Nesse momento, 19 horas e 15 minutos, estamos dando início a mais um workshop sobre Lean Six Sigma e excelência operacional. E hoje no formato diferente. Geralmente, às terças-feiras, como nós temos praticado aí nos últimos 3 meses, faremos já nas próximas semanas, 3 meses desses nossos encontros semanais. Faremos então um pouco diferente, ao invés de trazer um especialista num determinado assunto relacionado ao Lean, ao Six Sigma, excelência operacional e a tudo, né, que está ali envolvido com a melhoria contínua, desenvolvimento de processos e produtos. Desta vez faremos uma masterclass com o Minitab. Trabalharemos a resolução de problemas práticos com o uso dessa poderosa ferramenta de estatística. E aí, a partir de agora, como já é de costume, irei aqui projetar o nosso material que servirá de guia para esse nosso encontro. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Como eu disse a vocês, utilizem já, desde já, o chat para colocar aí algumas questões, dúvidas, né? E fiquem na noite de hoje à vontade também para abrir o seu microfone e fazer perguntas, né, no decorrer aí da nossa explicação sobre o uso do Minitab na solução de problemas práticos. Então, nessa noite de hoje, como eu já tenho dito, ela será diferente. Trabalharemos através de uma masterclass o uso do Minitab para resolver problemas práticos. Então, seguindo aqui o nosso script, vou rapidamente me apresentar. Acredito que boa parte de vocês já estejam conectados comigo nas minhas redes sociais e já tenham passado por esse momento, mas, né, para aqueles que estão aqui pela primeira vez com a gente, falar um pouco sobre a trajetória do Alan Neto. Então, eu sou Master Black Belt, Lean Six Sigma, acreditado internacionalmente pelo The Council for Six Sigma Certification. Tive passagens pela Ford Motor Company, onde eu me formei como Green Belt, depois Black Belt, depois Master Black Belt, onde atuei também na Troller, que era uma das plantas da Ford divisão da Ford Motor Company aqui no estado do Ceará. Tive passagens aí pela Gerdau cearense como coordenador de qualidade e tecnologia de processos e produtos e atualmente componho o quadro da Aeres Energy, a maior fabricante de pás eólicas do Brasil, como coordenador de melhoria contínua. Leciono pelo grupo IREP, aonde sou diretor sócio consultor para a formação de White Belt, Yellow Belts, Green Belts, aonde já tivemos a oportunidade de formar mais de 2.000 alunos, sejam eles White, Yellow, Green e Black Belt. Também leciono na Unifor e na Unifonor, duas universidades, nos cursos de pós-graduação aqui de Fortaleza. Feita agora aqui a minha apresentação, nós iremos trabalhar na noite de hoje com o software Minitab, tá? E aí, pessoal, na noite de hoje nós vamos fazer um pouco diferente, né? Então, peço a vocês que utilizem o chat mais uma vez para tirar dúvidas, ou mesmo abram seus microfones quando houver necessidade, né, de também fazer aí alguma interação, tá certo? Como é que vai se dar aqui a nossa noite, né? Nós iremos trabalhar com o Minitab. Alan, que software estatístico é esse, né? Onde é que ele foi desenvolvido? Por quem foi desenvolvido? Então, trazer aqui um pouco do contexto histórico aqui do Minitab. O Minitab, ele é hoje, sem dúvida, o maior aplicativo, o maior software utilizado nas mais diferentes empresas, sejam, por exemplo, no ramo automotivo, construção civil, na saúde, né, na área de indústria, comércio, e foi desenvolvida ali por volta de 1972 por essa senhora, né, que está aqui na foto, a Barbara Ryan. Ela é atualmente, né, ela foi e é atualmente cofundadora e presidente do conselho aí do Minitab,
E ela desenvolveu o Minitab ali na década de 70 com um grande objetivo, que era desenvolver um programa de software para realizar cálculos estatísticos para que os alunos pudessem se concentrar mais na teoria estatística e menos em cálculos matemáticos. Então, aqui é onde nós temos a grande sacada. É o que eu costumo dizer para os meus alunos, né? Quando a gente está fazendo ali a formação White, Yellow, Green Belt, Black Belt, ou mesmo a formação de Master Black Belt. É, a estatística dentro da solução de problemas, né, a partir do método utilizado pelos especialistas BELTS, ele tem que vir como uma ferramenta, longe, né, de mim, longe do Alan, e espero que seja longe dos principais aí professores, né, que formam BELTS aí no Brasil e no mundo todo, longe disso, né, querer formar estatísticos, porque estatístico, como eu sempre digo, se forma aí na academia, nas universidades. Então, a grande ideia, assim como a Barbara Hay colocava, é que a gente utilize ali, né, a estatística para resolver problemas práticos de forma mais rápida, mas de forma consciente, né, utilizando, no nosso caso, o Minitab, tá? Dito isso, né, falar um pouquinho aqui do Minitab antes de propriamente a gente entrar aqui nesse case, nesse exemplo que a gente vai trazer, tá? O Minitab, ele não é, eu vou dizer primeiro o que o Minitab não é, né? O Minitab, ele não é um software de apresentação gráfica, mas, claro que ele traz gráficos. Ele não é um software de dashboard, ele não é um Power BI, mas ele traz ali painéis gráficos que tem como grande intuito apresentar de forma gráfica, a estatística descritiva que tem por trás daquelas informações gráficas, né? Então, o Minitab, ele não é um software de dashboard, por exemplo. Ele é um software de estatística que facilita a análise estatística através da sua estatística descritiva, para que a gente possa fazer inferência, para que a gente possa fazer tomadas de decisões mais assertivas acerca de um determinado problema. Pois bem, esse aqui é uma visão rápida do Minitab. E aí, a partir de agora, né, eu vou utilizar agora essa conexão para ir lá para o Minitab, para falar um pouquinho sobre o Minitab, verdadeiramente olhando agora para o software Minitab. Então, vou projetar aqui na tela o Minitab, e aí vou fazer aqui algumas considerações antes, né, de a gente ir para o problema prático. Não é intuito dessa live, novamente, longe de mim, né, é, fazer com que vocês aprendam a utilizar em apenas aqui 45 minutos, 1 hora e 10 minutos, o software Minitab. Mas é para que vocês tenham aqui uma visão geral, uma visão rápida desse aplicativo, né? E é intuito dessa nossa masterclass trabalhar alguns conceitos para resolver um case prático, tá? Pois bem, o Minitab, né? Se você olhar para quem ainda não teve familiaridade com o Minitab, ele é um aplicativo, ele é um software que lembra ali o Excel, né? Porque ele tem aqui uma base de planilhas, como vocês podem ver, tá? Eu vou começar a fazer aqui o uso do meu pincel para algumas anotações. Então, ele tem aqui uma planilha, ele tem aqui as worksheets ou as planilhas, então posso abrir várias planilhas, né? É, Ele tem uma série de funções, tá? Deixa eu tirar aqui da minha tela as anotações, pronto. Então, ele lembra, sim, né, um aplicativo aí, como, por exemplo, o Excel. Então, eu tenho aqui no Minitab, né, o campo de arquivos, onde eu posso abrir arquivos ou projetos, né, que já foram executados. Eu posso salvar um projeto. Eu posso trabalhar aqui e tentar olhar, por exemplo, os arquivos mais recentes.
Eu tenho um campo aqui de edição, onde traz para a gente aqui algumas teclas de atalho. Essa revisão do software Minitab que eu estou utilizando aqui na nossa Masterclass é uma revisão 19, tá? Revisão 19. Eu tenho aqui, né, um campo de dados, onde eu posso, por exemplo, empilhar dados, eu posso sobrepor dados, eu posso desempilhar dados, eu posso, né, trabalhar aí também, né, com uma calculadora, como por exemplo nesse outro comando. Eu posso utilizar esse comando de calculadora, por exemplo, aqui de dados aleatórios, para gerar dados, né, aleatórios para fazer estudos, principalmente aí quando a gente está trabalhando na formação de belts, né? Então eu posso também fazer isso, gerar dados, dados normais, que quadrados, dados normal, multivariado, uniforme, né? E por aí vai, dados discretos, Poisson e vários outros dados, logaritmos, tá? Weibull, então eu posso traçar aqui vários tipos de dados. Pois bem, quando eu entro a partir do comando estatística, aí eu entro numa série de ferramentas estatísticas, como, por exemplo, as estatísticas básicas, e aí tem vários comandos. Para cada um desses comandos, é uma ferramenta estatística com uso, né, específico ou mais apropriado. Eu tenho aqui a área de regressão linear, regressão de subconjuntos, regressão multivariável. Então, eu tenho aqui uma série de possibilidades de utilizar aqui o comando de estatística para regressão. Eu tenho, né, o comando ANOVA também para uma série de ferramentas, fazer aí testes de hipótese, de um fator, de médias, de desvio padrão, de variância e por aí vai. Tenho análise de DOE, né, para criar DOE, fazer DOE fatorial, DOE relacionado a Taguchi, e por aí vai. Cartas de controle, então posso fazer toda a parte de estudo estatístico, né, do controle estatístico do processo através aqui das cartas de controle do Minitab. Tenho ferramentas da qualidade, tá aqui boa parte das 7 ferramentas da qualidade, gráfico de Pareto, Ishikawa, e várias outras, né, utilizadas aqui também dentro das ferramentas de qualidade. Tem uma parte de confiabilidade e por aí vai. Eu tenho, ao lado do campo de estatística, o campo que a gente chama aqui de gráficos, aonde eu posso fazer diferentes tipos de gráficos. Aqueles gráficos que geralmente no Excel dão mais trabalho, né? Um gráfico de dispersão, matriz de dispersão, gráfico de bolhas, de ramo, histograma, box plot, gráfico de intervalos, gráfico de barra, de setor, que é o famoso gráfico de pizza, né? Gráfico de contorno, gráficos tridimensionais, para você fazer análise, por exemplo, de 3 fatores, geralmente um fator dependente e 2 fatores independentes, e por aí vai. Tem um campo que, particularmente, eu acho super bacana no Minitab, que é o de ajuda. Eu costumo dizer que esse campo é para quem quer, né, ter um momento autodirigido de aprendizado. Tem um campo de ajuda, ele serve muito para isso, né? E tem o que eu digo aqui também muito para os meus alunos, que é um, né, dos campos que eu costumo dizer que é o pulo do gato, né, que é o assistente aqui do Mini Tab, com várias ferramentas dasquelas que nós vimos aqui rapidamente, né, da estatística, mas que trazem para a gente uma análise já mais bem apurada, né? Só que eu digo muito assim para os alunos, olha, você só pode usar o assistente depois que aprender a utilizar a estatística, a entender o conceito por trás dos resultados que o assistente traz para você, né? Pois bem, tendo agora essa visão geral aqui do Minitab, né? Vamos voltar agora para o nosso material aqui da apresentação, porque aí agora eu vou trazer aqui o case, né, o estudo de caso, para a gente fazer aqui algumas análises, tá certo? Deixa eu ver aqui no chat, por hora no chat
Sem perguntas, sem questionamentos. Então, vamos aqui para o nosso material. Então, voltando aqui para o nosso material, nós já vimos aqui, né, um pouco das funcionalidades do mini tab. Pois bem, Alan, vamos para o estudo de caso. Pessoal, eu escolhi aqui um estudo de caso que, inclusive, eu lancei nas minhas redes sociais, ali no LinkedIn, mais especificamente, nessa semana, né? Mas eu queria que vocês é, projetassem, projetassem esse estudo de caso para a realidade de vocês. A Sandra vai se colocar, por exemplo, né, lá no ambiente de trabalho dela e vai tentar fazer uma adaptação ao processo que ela vive. O Fábio, a mesma coisa, tá? O Admilson, que está aqui com a gente, Matheus, quem mais? Gedinardo, o Roberto, o Diego Mesquita, né? Vocês vão olhar para esse estudo. Edson Marques, meu amigo Edson Marques, seja muito bem-vindo, está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Edson. Jaqueline, então vocês vão fazer essa analogia. Haroldo Ribeiro, grande mestre, mais uma vez, grande prazer estar com você aqui com a gente. Então, né, já estamos aí conectados com 29 pessoas. Então, pessoal, projetem esse estudo de caso para a realidade de vocês, tá? Por quê? Porque vai ficar mais fácil a lógica, o entendimento do que nós vamos ver aqui. Então, vamos aqui para o estudo de caso, né? Primeiramente, o que é que a gente precisa entender quando a gente vai olhar para um problema no nosso ambiente de trabalho? Por que eu estou falando isso? Porque a ideia, a ideia é que a gente consiga fazer a analogia para resolver um problema prático dentro do ambiente onde eu trabalho, né? Seja no nosso caso, do estudo de caso que nós vamos trabalhar aqui, que é um exemplo hipotético, por exemplo, da indústria de embalagens, de papelão, seja de uma indústria de alimentos, seja de uma é, indústria de aço, que produz ali, por exemplo, transforma o aço líquido em barras de aço e por aí vai, e a gente tem ali uma análise a ser feita. Ou mesmo seja, num processo administrativo, aonde eu quero medir a qualidade do meu atendimento ao cliente, e essa característica, por exemplo, de medição da qualidade do atendimento ao cliente, eu meço através de um tempo de espera no atendimento, né? Então, por exemplo, uma situação das mais diversas que vocês podem projetar aí na realidade de vocês. Então, o que é importante a gente saber quando a gente vai fazer uma análise estatística, olhando de novo para a solução de um problema prático na realidade de cada um? Primeiro, eu preciso saber que existe uma população. População é, Alan, todos os produtos ou todos os clientes que eu vou atender no meu negócio, ou então todos os produtos que eu atendo. Então, isso é a população, né? Eu vou ali determinar, no caso de um processo produtivo, um período e vou dizer, olha, a população de produtos produzidos nos últimos 6 meses na linha um do setor de embalagem de papelão são todas as embalagens com as mesmas características que foram produzidas, né? Por que que eu preciso falar dessas características? Porque quando eu falo de população, eu tenho que ter características de interesse em comum. Eu não posso, por exemplo, falar de uma caixa de papelão de uma determinada especificação e colocar dentro dessa minha população características de interesse totalmente diferentes. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Imagine você que você é um criador de peixe. Então, o teu cardume específico, a tua população, são todos os peixes do tipo tilápia. Aqui no Nordeste é muito conhecido, né, a tilápia. Então, do tipo tilápia. Eu não posso querer entender aquela população do tipo tilápia, tendo dentro daquela população
também peixes do tipo, por exemplo, pargo, um de água doce, outro de água salgada. Então, qual é a população lá? Todos os elementos de uma determinada condição que tenham características de interesse em comum. Dito isso, é ali onde mora o nosso problema prático, né? Então, como não é possível eu analisar todas as embalagens de papelão produzidas num determinado processo, não é possível eu pegar todos os peixes para poder fazer um determinado estudo, o que é que eu faço? Recorro para a minha amostra. Recorro para as minhas observações. E a partir daí, eu começo a fazer a definição do meu problema prático e elaborar uma determinada hipótese. E essa hipótese vai ser estudada através das minhas observações, que eu vou chamar aqui de amostra, que são partes da minha população. Então, eu vou tirar partes dessa população e vou chamar aqui de amostra. Pois bem, feito isso, escolhendo a amostra, e de novo, pessoal, aqui não tem como, né, a gente falar, pô, lá, e o tamanho da amostra, né? Ah, como é que eu faço esse cálculo? Eu consigo fazer isso através de um estudo, a partir do desvio padrão do amostra inicial, consigo. Nós não vamos conseguir fazer isso aqui, né? Eu quero que vocês entendam a lógica dessa construção. Então, vamos lá. Eu tenho uma população, e o problema prático se dá nessa população. Eu tiro elementos dessa população e chamo de amostras. Agora, os elementos dessa população precisam o quê? Precisam ter as mesmas características de interesse da população. Eu não posso pegar na amostra o peixe do tipo pargo. Eu só posso pegar os peixes do tipo tilápia, que são de tamanhos diferentes, que são de pesos diferentes, que têm um formato diferente, mas são da mesma espécie, tilápia. Beleza, dito isso, o que é que eu vou ter que fazer agora? Transformar esse meu problema prático em problema estatístico. Então, eu vou olhar para a minha amostra e vou, através da minha estatística descritiva, gerar hipóteses, gerar equações que tentam explicar um determinado fenômeno a partir daquela minha amostra. Beleza. Feito isso, agora eu vou para a solução estatística. Eu não vou para a solução prática. Ainda não. De novo, pega a população, transformo essa população que tem um estudo a ser executado, que eu estou chamando aqui de problema prático, em problema estatístico através da amostragem. E aí eu defino esse problema a partir da elaboração do hipótese, através da estatística descritiva, que são as equações por trás da estatística que demonstram o resultado sobre algo, alguma coisa, eu trago uma solução estatística. E a solução estatística geralmente é representada por um indicador estatístico, por um índice de estatística que me permite tomar uma decisão, fazer uma conclusão. E eu faço essa conclusão com base na amostra. Eu faço essa conclusão com base nos estudos que a gente acabou de executar. Agora sim, eu vou para uma solução prática, através do que eu chamo de inferência estatística, através do que a estatística chama de inferência estatística. Então, eu fiz o circuito, beleza? Feito esse circuito, eu tomo agora a melhor decisão com base num coeficiente de segurança, né? No coeficiente de cagaço. O que é o coeficiente de cagaço, Alan? É aquele intervalo de confiança no qual a estatística me permite afirmar algo sobre alguma coisa. Geralmente, trabalhado com 95% de intervalo de confiança. Não necessariamente, obrigatoriamente, é com esse coeficiente que sempre se trabalha. Dois exemplos, de forma muito rápida. Domingo passado, nós vivemos um, né, dia das eleições em todo o Brasil, para as eleições municipais, né, para as eleições das cidades de todo o Brasil.
Geralmente, a pesquisa eleitoral, ela trabalha com 95% de intervalo de confiança para partir de uma determinado tamanho de amostra. Mas nem sempre se trabalha com 95% de confiança. Quer ver um exemplo? Nós passamos por um período de pandemia, onde muitas vacinas foram desenvolvidas de formas muito rápido, com baixa amostragem. Então, o intervalo de confiança não chegou a 95%, 67%, a Pfizer, sei lá, 67%, por aí vai, né? 68%. Por quê? Porque isso está relacionado também ao tamanho da minha amostra. Pois bem, dito isso, agora nós vamos para o nosso estudo de caso, que vai trabalhar a resistência da embalagem de papelão. O que é que significa isso, né, Alan? Vamos lá. Imagine que você trabalha numa indústria de embalagens e é, essa característica, né, ou melhor, este produto, embalagem, tem características que precisam ser preservadas do ponto de vista do cliente. Logo, essas características precisam ser mantidas. Vejamos então, para o nosso exemplo, para o nosso case, a seguinte situação: problema prático, reclamação de campo. Reclamação de campo de quem, Alan? Dos nossos clientes, né? Nossa empresa produz aqui caixas de papelão de diversos tipos, especificamente olhando para o conceito de transformação do problema prático em problema estatístico, solução estatística, depois inferência no problema prático lá na população, eu escolhi aqui uma determinada caixa de papelão. E a reclamação de campo foi aumento no índice de reclamação de clientes de defeitos do tipo amassamento das embalagens recebidas. Então, este era o problema-chave. Qual era o problema, Alain? Olha, os clientes estão reclamando que as embalagens estão chegando amassadas. Tá. Pô, Alain, mas embalagem amassada, ela tem como característica uma característica atributiva. O que é a característica atributiva, Alan? É aquela característica que eu consigo entregar um resultado a partir de uma condição. Qual é a condição? Amassado ou não amassado? Atributiva. Pô, mas como é que eu faço então? Como é que eu faço então a análise estatística para uma condição atributiva? Agora é que começa o nosso processo de transformação, tá? Aí vamos lá. Qual é a análise que a gente vai fazer? Tá? Vou voltar aqui o slide, só para conectar aqui com a história. A análise que a gente vai fazer é exatamente essa. Vou desligar aqui um pouquinho a minha projeção, né? Para falar diretamente aqui para vocês. Então, vamos lá. Problema prático, Alan, reclamação de cliente sobre caixas amassadas. Aumento na quantidade ou no volume, né, de defeitos do tipo amassado nas embalagens recebidas nos nossos clientes. Uma condição atributiva. Tudo que a gente vai ver agora, tudo que a gente vai ver agora está relacionado dentro deste nosso estudo de caso a uma análise para dados contínuos. Alan, qual é a diferença? Dado de atributo, Alan, é uma condição. Condição é o que, Alan? É aquilo que eu posso, né, para não ser redundante, condicionar, mas é aquilo que eu posso ter como referência uma identidade, né, que não consegue, de uma forma muito simples, que não consegue ter resolução. O que é resolução, Alan? Eu conseguir ver, dentro de uma escala de medição, a menor partícula, a menor possibilidade de leitura, né? Então, no caso do atributo, é alto, baixo, amassado, não amassado, vermelho, preto, branco. Então, no nosso caso, a condição atributiva é caixas amassadas. Beleza.
Só que para o nosso estudo, eu vou fazer essa transformação para uma condição contínua. Por que, Alan? Porque as condições contínuas dentro da estatística me seguem uma certa linha de trabalho, um certo raciocínio e me dão respostas mais rápidas. Beleza, Alan. Então, quando eu olho para a caixa de papelão amassada, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quando eu transformo, olha só, pessoal, o VOC, a voz do cliente que diz que a caixa está amassada, que isso é uma condição atributiva, eu transformo isso numa característica técnica da qualidade, eu estou querendo dizer que a minha caixa está amassando a uma condição. Quando é submetida a uma condição, por exemplo, de esforço, menor do que uma característica específica que foi determinada, por exemplo, né? Então, resumindo, condição atributiva, caixa amassada, voz do cliente, caixa amassada. Qual é a necessidade do cliente? Receber caixas em excelentes estados, ou seja, caixas intactas. Para que o cliente receba a caixa intacta, eu preciso garantir uma condição específica técnica, que no nosso caso é a resistência a amassamento. Quando eu falo de resistência a amassamento, eu estou fazendo a transformação da voz do cliente, que é uma condição atributiva, em uma característica técnica contínua, porque a resistência, através de ensaios de compressão, eu consigo medir com muito mais resolução, propriedade e exatidão. Então, feito essa relação, eu vou voltar agora de novo aqui para a nossa projeção, né? Pois bem, então eu vou fazer essa transformação de dados de atributo para uma característica contínua. Agora, ao invés de medir uma condição atributiva, eu vou medir uma condição contínua. Logo, se eu estou medindo uma condição contínua, eu posso, através da estatística, não que eu não possa fazer isso através da condição atributiva, mas segue outra linha de raciocínio, eu vou, através da condição contínua, de forma mais rápida, com resultados mais rápidos, conseguir gerar índices que me permitem afirmar que aquela caixa segue uma determinada condição especificada por um cliente. Dito isso, esse índice a gente chama de capabilidade, ou os índices de CP e CPK, né? E eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Para quê, Alan? Para a gente poder fazer a conexão aqui com o que vem, antes de ir direto para o Minitab, né? E o que é a capabilidade, Alan? A capabilidade, ela é a capacidade do meu processo em atender às especificações dos meus clientes. De forma muito resumida, Alan, vamos lá então aqui para essa transformação. Eu tenho que o VOC, que é a voz do meu cliente, me fala de caixas amassadas. O meu cliente me fala de caixas amassadas, esse é um dado atributivo. A minha necessidade é caixas intactas. Essa necessidade eu vou medir através de uma característica técnica, que é o que a gente chama de CTQ. Essa característica técnica eu estou chamando de resistência à compressão. E essa resistência à compressão tem o que a gente chama de limite inferior de especificação e tem o limite superior de especificação. Logo,
Quando eu olho para os índices de CP/CPK, o que eu estou avaliando é a minha capacidade de o processo atender a essas especificações, limite inferior de especificação, limite superior de especificação. Então, tudo que eu produzo deveria estar pelo menos numa condição de 1:1. Isso é CP/CPK. De forma, de novo, pessoal, resumida para a gente poder seguir para o Minitab, né? Contextualizando para fazer essa conexão. Então, dito isso, eu agora consigo ir para o fluxo simplificado para análise de capabilidade. Por que, Alan? Porque isso é necessário para a gente ir para o Minitab. Então, resumindo, problema prático, ele é representado pela população, tiro parte dessa população, chamo de amostra, eu transformo esse problema prático em problema estatístico, a partir de hipóteses que são geradas, eu resolvo o problema estatístico através da estatística descritiva, tomo decisões a partir de índices de estatística sobre a minha amostra, para, a partir daí, fazer inferência na minha população. E nesse processo de transformação, eu pego a voz do meu cliente, que é uma condição atributiva, caixas amassadas, aí eu vou trazer outros exemplos, demora na fila, uma peça que está num dimensional diferente, né? Um tempo de cura de um determinado processo inferior, superior ao que a gente precisa. Então, eu pego essa condição, eu tiro amostras do processo, faço a estatística descritiva e, através do índice CP e CPK, eu tomo uma decisão. Então, esse é o índice que a gente escolheu aqui para estudar. Dito isso, como é que eu vou calcular o CP/CPK? Eu preciso seguir um fluxo. Eu não posso fazer isso de qualquer jeito, né? Então, eu inicio ali entendendo que, neste momento, nós vamos trabalhar com uma variável contínua. Por isso que eu fiz toda essa contextualização. Por que, Alan? Porque tem outro fluxo, que é para condições de atributo. Nós não vamos falar disso, né? Então, quando eu olho para a minha variável contínua, que é, no nosso caso, a resistência à compressão, eu preciso ver o tamanho amostral. E aqui na nossa Masterclass, nós também não vamos calcular o tamanho amostral, nós vamos considerar, a princípio, uma amostra de tamanho 30. Por que, Alan? Porque ela é uma amostra que traz para a gente esse tamanho de amostra de forma de forma simplificada, ela traz para a gente uma amostra que geralmente, né, tende para uma condição normal, tá? O que é a condição normal, Alan? É uma condição onde eu consigo fazer inferência ali sobre aquele determinado fenômeno. Pois bem, então eu venho para a variável contínua, faço análise aqui de tamanho amostral, depois disso avalio o meu processo para saber se esse processo ele é estável. Se esse meu processo não é estável, a princípio, eu tento estabilizar o processo. Alan, eu não consegui estabilizar, eu consigo seguir tá bem para fazer análise de capabilidade, consigo, por outro caminho. Nós não vamos entrar nisso também agora. Então, eu tento fazer a estabilidade do meu processo. Aí, quando o meu processo for estável, eu entendo se ele tende a características de uma distribuição normal. O que é uma distribuição normal, Alan? É a distribuição mais conhecida na estatística, que traz para a gente respostas mais rápidas, né? Então, se essa condição ela não é normal, eu vou seguir para um outro caminho. Eu vou identificar qual é a distribuição para executar a minha análise. De novo, nós estamos indo, nesse momento, para o caminho mais fácil. Nós não vamos aqui para o lado da não normalidade. Então, o nosso fluxo é um fluxo vertical para a nossa Masterclass de hoje. O que é um fluxo vertical, Alan? É esse aonde a gente vai aqui para que a gente entenda, certo? Seguir, como eu disse, variável contínua. Nós vamos fazer a análise de capabilidade a partir da característica chamada compressão. Tamanho de amostra, vamos considerar nesse momento o tamanho de amostra do tamanho 30. Processo, ele precisa estar estável.
precisa-se ter uma característica de distribuição do tipo normal, aí sim eu executo o estudo de CP/CPK, de capabilidade. Eu resolvo a hipótese estatística CP/CPK, aí sim eu faço as recomendações aonde, Alan, na minha população. E aí eu finalizo, né? Beleza, Alan. Dito isso, vamos voltar agora para o nosso problema, né? Então, em resumo, problema prático, né? Satisfação do meu cliente, VOC, voz aqui do meu cliente, que é embalagens amassadas. Qual é a necessidade? Receber embalagens com as características do papelão sem deformação. Quando o cliente diz que a característica da embalagem é sem deformação, eu transformo isso, que é essa condição atributiva, numa característica crítica para a qualidade, que nesse momento eu estou chamando de força de compressão. Alan, o cliente está reclamando que está demorando demais na fila, está ficando impaciente, muito insatisfeito porque a fila está demorando. Olha, a minha característica crítica para a qualidade é o tempo de espera na fila. Então, no nosso caso, é a força de compressão, que aqui nós vamos medir em quilogramas por centímetro quadrado. E aí, o que eu disse? Temos limites de especificação. Por quê? Porque o índice de capabilidade precisa ser comparado, né? Na medida que eu olho o meu processo e comparo com as especificações do meu cliente, no nosso caso, 3,8 a 7,8. Feito isso, nós transformamos aqui o problema prático em problema estatístico a partir dessa analogia. Tá certo? Beleza, Alan. Agora é hora de a gente ir para o nosso mini tab. Antes disso, deixa eu olhar aqui como é que tá aqui o nosso chat. Até agora estamos com 28 pessoas conectadas. E eu vou agora projetar aqui o nosso mini tab. Então vamos lá. Beleza, Alan. Feito toda essa analogia, nós vamos para o nosso mini tab, mas eu vou colocar aqui no outro. Esse aqui é caso, né, nós tenhamos um tempinho. Vou fazer aqui uma projeção de futuro, uma inferência sobre o futuro, mas será cenas aí do próximo capítulo. Então vamos lá. Olha só, tá aqui, né? Edson Xavier, deixa eu ver, gostei bastante da didática. Ah, aí eles vão com esse homem. Obrigado, vamos lá. E aí, né, eu tenho aqui, ó, caixas com reclamação do cliente. Recebi uma quantidade de caixas que tinham essa determinada reclamação do cliente, caixas amassadas. O que que eu precisei fazer, Alan? Eu fui lá, no meio daquela população de tudo que foi produzido, inclusive das caixas que já estavam ali amassadas, por exemplo, né? Que a condição atributiva era amassado, eu vou agora medir através do ensaio de compressão. O que é o ensaio de compressão, Alan? Nada mais é do que eu colocar a minha caixa num equipamento e comprimir, né? O ensaio de compressão, ele é medido em quilograma-força por centímetro quadrado. Qual é a minha capacidade de deformação em um espaço de 1 centímetro quadrado? Qual é a minha capacidade de deformação? Então, a partir de uma determinada força. Basicamente, tá? Basicamente é isso. Então, eu fui lá, peguei aleatoriamente 30 amostras. Como eu disse para vocês, nós não vamos fazer cálculo do tamanho de amostra. Pô, Alan, poderia ser mais, poderia ser menos? Poderia. Aí eu precisaria, né, gastar mais energia aqui para a gente falar sobre cálculo de tamanho de amostra, né, para diferentes tipos de distribuição. Mas bem, temos aqui as 30 amostras, né? Alan, por que é mesmo 30 amostras? Né? Eu fico me segurando para não falar algumas coisas, porque acaba que eu vou ter que explicar, né, outras, mas é porque com 30 amostras, se a gente estiver falando de um processo que tenda para uma distribuição normal,
30 amostras é suficiente para a gente começar a perceber a normalidade. E se não for normal, já é suficiente também para a gente perceber que não é normal e poder calcular outros tipos de distribuição. Alan, de novo, e por que que eu uso, eu procuro ali para ver se é uma distribuição normal? Porque a distribuição normal é a distribuição mais conhecida, né, da estatística, é a distribuição onde a grande maioria de todos os fenômenos que acontecem de forma natural. O que é de forma natural, Alan? Não é que é de forma da natureza, é de forma natural, sem intervenção, né? Muita intervenção no processo. O processo está produzindo e ele está acontecendo de forma natural. Eu não fico ali fazendo setup, não fico ali toda hora mexendo no meu processo, eu não fico ali mudando as pessoas de fila para diminuir a fila. Não, o processo acontece cadenciado. Então, nessas condições, onde eu não tenho grande interferência, ele tende para uma distribuição normal. Se tende para uma distribuição normal, eu consigo fazer inferência, ter previsibilidade, ter um intervalo de confiança para trabalhar. Então, dito isso, tenho aqui as 30 amostras. Então, primeira coisa que eu preciso fazer, né, é justamente a análise de normalidade. Porque no nosso fluxo de decisão para tomada, para é, fazer a análise CP e CPK, eu tenho que fazer a análise de normalidade, né? Pô, Alan, mas primeiro eu não teria que ver a estabilidade? Vamos fazer a estabilidade, né? A estabilidade ela é uma condição que eu posso, por exemplo, avaliar a partir do controle estatístico do processo. Então, eu fui lá, peguei essas amostras, né? E aí, vou calcular aqui, né? Através do estatística, cartas de controle. No nosso caso, irei utilizar aqui uma carta de controle para valores individuais, tamanho de amostra igual a 1. Então, carta de controles, valores individuais, IAM, né? E vou aqui calcular caixas com reclamação do cliente. Eu vou vir aqui em opções de IAM, eu vou vir em testes estatísticos e, num primeiro momento, vou escolher todos os testes. Por que, Alan? Porque o meu processo, a princípio, era um processo estável, né? Que já produzia essa embalagem há muito tempo e de uma hora para outra a gente, né, talvez ali teve essa reclamação de cliente. Então, eu já consigo utilizar ali todas as regras estatísticas do controle estatístico do processo. Então, eu vou ver se esse meu processo ele segue ali, né, um processo estável, se ele infringiu alguma dessas características. E aí, o Minitab automaticamente traz para a gente aqui, né, uma carta. A princípio, eu posso afirmar que esse é um processo estável. Por que, Alan? Porque não infringiu nenhuma das regras do CEP, não tem um ponto fora dos limites de controle, né? No limite superior de controle, limite inferior de controle. Eu não tenho 7 pontos subindo, eu não tenho ponto 7 pontos descendo, eu não tenho efeito serrote, né? Eu não tenho pequenas amostras concentradas dentro de um terço ali do desvio padrão. Então, eu não tenho ali, né, grandes problemas de controle estatístico aqui do processo. Então, o processo é estável. E por que que eu também sei disso, Alan? Porque o Minitab ele não me acusou nenhum problema, né? Ele já, se eu tivesse aqui um processo que não fosse sob controle, ele traria para mim pontos vermelhos, traria aqui as observações aqui na parte de baixo, mostrando justamente, né, que a gente teria ali uma condição de um processo não estável. E aí, o que é que eu deveria fazer, Alan? Trabalhar no processo para estabilizar o processo. Não é o caso agora, né? Então, eu venho aqui agora e vou fazer análise aqui do meu cliente. E vou dizer o seguinte: será que o cliente tem razão de dizer que a embalagem está verdadeiramente amassando com muita facilidade? Poxa, quando ele diz que a embalagem está amassando com muita facilidade, é porque talvez, a embalagem está com uma resistência à compressão menor do que os limites de especificação. Logo, o que é que eu vou fazer? Nesse momento, teriam outras possibilidades de estudos estatísticos que eu poderia fazer. Eu vou fazer uma análise de CP e CPK. O processo é estável, eu vou fazer análise de CP e CPK. Como, Alan? Eu preciso fazer primeiro a análise de normalidade. Então, eu vou vir em estatística, estatística básica, sumário gráfico. Eu vou colocar aqui para dentro caixas com reclamação do cliente,
Com o nível de confiança de 95%, o Minitab já vem com essa característica, já classificada, 95%, mas percebam, ó, que eu poderia alterar. Por que, Alan? Porque num primeiro momento é convencionado se trabalhar com 95, mas não necessariamente é obrigatório se trabalhar com 95, né? E aí eu vou dar aqui o meu, ok, beleza. O que é que eu percebo? Eu percebo ó, vou mexer aqui o Minitab, pessoal. Tinha um professor, eu tive a oportunidade de fazer a minha formação de Belt, né? Especificamente de Minitab, com o professor Buchaim. O professor Buchaim foi um dos pioneiros aqui no Brasil, na década de 80 ainda, de trazer o Minitab para cá. Na época, a Ford o contratou, né, para treinar todos os seus belts dentro da Ford, né? E o professor Buchaim dizia, olha, até o que não tem, tem, né? No Minitab, até o que não tem, tem. E aí, eu estou brincando porque, como eu disse, o Minitab ele não é um software de dashboard, mas ele, né, traz ali algumas, né, representações gráficas como essa, que eu posso ali aumentar as fontes, diminuir, mudar a cor, né? Não é a ideia agora. Mas, Alan, por que que essa é uma distribuição que eu digo que ela é uma distribuição normal? Porque ela parece com a distribuição de sino, tanto, né? É, o, tanto o formato parece ter uma distribuição de sino, mas também porque deixa eu apagar aqui, as características da distribuição, elas podem falar por isso, né, que é sim uma distribuição normal. Média e mediana muito próximos, média e mediana muito próximos, média, mediana e moda estão relativamente próximos, o valor que mais se repete, o valor central e a média aritmética estão muito próximas, logo, não é uma distribuição normal, mas tem um índice estatístico que me permite afirmar isso. E que índice é esse, Alan? O tal de valor P. Nós não vamos também entender, mas eu quero trazer para vocês que essa é a analogia. O valor P, quando ele é maior que 0,05, eu posso afirmar que é normal, porque eu não tenho condição de dizer que não é. Logo, eu afirmo que é. Tá? Essa é a lógica. Então, eu falhei em rejeitar a hipótese nula que dizia que não era normal. Logo, eu aceito que é normal. Como o valor de P deu 0,9, maior do que 0,05, que é o valor de referência, eu digo que sim, ela é uma distribuição normal, tá? Logo, eu sou normal. Feito isso, agora eu posso fazer análise de capabilidade. E aí eu venho agora para estatística, ferramentas da qualidade, análise de capabilidade, distribuição normal. Olha aí, Alan, verdade, quer dizer que a análise de capabilidade, ele tem para distribuição normal, para não normal, é. No nosso fluxo, nós estamos seguindo distribuição normal. Mas se não fosse não normal, eu deveria fazer outras análises antes, como, por exemplo, descobrir qual era o tipo de distribuição. No nosso caso, é normal. E aí, eu vou colocar aqui para dentro, né, a nossa base de dados e vou fazer análise sobre os meus dois indicadores de limites de especificação. No nosso caso, 3,8 e 7,8. Limite inferior, 3,8. Limite superior, 7,8. E vou dar OK. E está aqui. Está aqui o nosso estudo. Né? O que é que ele pode, o que é que nós podemos afirmar? Que esse processo verdadeiramente não é capaz de entregar o que o cliente deseja. Por quê, Alan? Porque o cliente diz que os limites de especificação são 3,8 a 7,8 e que para eu aceitar deveria ser pelo menos de 1 para 1. O meu processo deveria produzir numa condição pelo menos de 1. Opa, deixa eu riscar aqui. Deixa eu usar meu. Deixa eu usar minha canetinha. Vamos lá. De 1 para 1. Tá aqui, ó. Minha curvazinha normal.
tanto o processo global esperado quanto o dentro esperado, né? De 1 para 1, tá? E aí, esse meu processo deveria estar aqui dentro, deveria estar dentro dos limites e não estão. Eu deveria ter um processo que fosse capaz de estar aqui dentro do limite, dos limites de especificação, para ele ser considerado capaz de atender às minhas especificações. Mas mais do que isso, como eu disse para vocês, eu tenho indicadores estatísticos. E no nosso caso, CP, CPK. CP 0,5, CPK menos 0,2. Alan, e qual é o índice de referência de classe mundial? CP e CPK devem ser pelo menos igual ou maior do que 1,33. Esses são indicadores de classe mundial. Se eu for de 1 para 1, num processo que é muito ruim, já é um bom início, mas o índice de referência é 1,33 e está longe disso. Realmente, o nosso cliente tem total razão em reclamar. As caixas estão amassando com muita facilidade. Por quê, Alan? Porque eu não atendo a especificação do meu cliente. Beleza. Feito isso. E agora? Estou com problema. Esse é o problema, né? Aí é onde começa o trabalho de análise no meu processo de análise, aonde os belts irão ali atuar, né? Aonde os especialistas belts irão atuar para poder resolver esse problema e trazer ele para uma condição desejada. E aí eu separei aqui alguns estudos, né? Por exemplo, vamos lá. Olha, nós observamos que existe uma relação, por exemplo, tá? Da gramatura da coluna do papelão com a compressão da embalagem. E aí, nós que entendemos do processo, sabemos que existe essa relação, ou nós supomos que existe. É como se fosse assim: olha, o atendimento do meu cliente, o tempo de espera na fila, está relacionado ao tipo de atendimento que ele quer. Por exemplo, no atendimento bancário. Olha, os clientes que querem empréstimo demoram mais, por exemplo, na fila. Os clientes que estão ali para, por exemplo, fazer investimentos demoram menos. Então, eu começo a fazer essas analogias, essas né, interpretações do processo. Eu preciso viver o processo. Como é que eu faço isso, Alan? Geba. Não tem outro segredo. Aí não é a estatística. Não é a estatística, né? Não é a estatística, certo? Por que, Alan? Não é a estatística. Aí é conhecer sobre o processo, tá? Aí é conhecer sobre o processo. Então vamos lá. Beleza, né? Eu vi que chegaram aí duas perguntas. Deixa eu ver aqui a primeira, né? Antônio Alves. Professor, nesse caso, subgrupo é um. Não deveríamos verificar o PP, PPK ao invés de CP, CPK? É, eu vou dizer para ti o seguinte, né? No nosso exemplo, nós tiramos as amostras no intervalo de tempo muito curto. Eu fui lá e tirei as amostras no intervalo de tempo muito curto. Eu não tenho tempo suficiente para, por exemplo, né? Ter dentro do meu processo interferências, é, interferências, ter intercorrências, né? Eu estava procurando essa palavra, intercorrências, né? Por quê? Quando eu olho para curto prazo, né? Eu não tenho geralmente causas especiais envolvidas ali no processo, porque se eu tivesse causas especiais, eu não teria muito provavelmente processos estáveis. Eu não teria processos normais.
logo, né? Eu trabalharia ali com o índice de CP/CPK, porque eu não tenho linhas diferentes, eu não tenho amostras grandes suficientes para, né, olhar para incorporar dentro desse processo calças especiais, quando eu deveria, nesse primeiro momento, talvez no segundo momento, usar o PPK, né? De forma resumida, eu tentaria explicar desta forma, tá? É... Aí, tem outra pergunta da Sansan. Alan, né, não teríamos que mexer na formulação do produto ou equipamento? Aí é agora onde a gente vai para a análise do processo. E aí, Sandra, o que é que acontece? Né, para não perder aqui a linha da raciocínio. Então, eu vi que no meu processo a gramatura está relacionada, ela tem uma relação com a embalagem. Só que eu tenho formulações antigas e novas. Antigas e novas. O que é que eu fiz? Eu fiz o seguinte, olha, Tim, vamos fazer o seguinte. Vamos ver se a gramatura ela está interferindo na nossa embalagem, na nossa compressão de embalagem. Vamos considerar a linha 1, a linha 2, vamos considerar, né, uma formulação antiga, uma formulação nova. Beleza. E aí, Alan, como é que eu posso olhar para isso para saber se existe essa relação entre gramatura e, quem sabe, projetar aqui, né, uma equação para a gente poder tentar, né, achar um ponto ótimo ali, né, da compressão. Então, eu vou aqui, por exemplo, fazer uma análise de dispersão, né? Uma dispersão com grupos. Por que, Alan? Por que com grupos, né? Por que com grupos? É... Por que com grupos? Porque eu vou trabalhar, né? Com duas variáveis. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui, né, a variável, vou aqui com grupos, né, trabalhar aqui com grupos, e vou trabalhar aqui com a variável y. O que é a variável y, Alan? É a variável dependente, é o resultado da minha compressão de embalagem. Eu vou trabalhar aqui com a variável x, né, que é a gramatura. Eu vou jogar aqui a gramatura. E vou colocar uma variável categórica, atributiva, uma condição, que é a minha formulação. E aí eu vou dar OK. Aí percebam, né? Eu fui lá e disse, opa, existe realmente ali uma condição no meu processo que me parece que, através do diagrama aqui de dispersão, existe uma correlação. Então, o que é que eu posso entender, né? Primeiro, que a formulação representada aqui pela cor vermelha, nova, e a formulação antiga, representada pela cor azul, me parece que influenciam no resultado. E também me parece que a gramatura verdadeiramente do papelão, gramatura da coluna do papelão, tem uma relação com a compressão da embalagem. Opa! Descobrindo isso, o que é que eu vou fazer de analogia nesse momento? Olha, a formulação nova me traz uma resposta para o que eu quero melhor do que a formulação antiga. Se o que eu quero é quanto maior a minha compressão ou resistência à compressão melhor, eu vou trabalhar verdadeiramente na nova formulação e vou entender essa correlação que me parece ser